Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da terceira temporada de Elite. E eu vim aqui falar o que eu mais gostei, o que eu não gostei, o que eu achei que faltou nessa temporada e principalmente se eu gostei ou não daquele final. Então, pra quem não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar as notificações pra receber cada vídeo novo que eu postar. A terceira temporada gira em torno da morte do Polo, que acontece logo ali no primeiro episódio, que é durante a formatura deles. Então todos os episódios eles vão e vêm entre cenas de flashback e o momento ali do baile de formatura onde o Polo morreu. E cada episódio mostra que cada um ali tinha um motivo para querer ele morto. Na segunda temporada, alguns personagens ficaram meio apagados, ficaram meio distantes da trama principal. E eu acho que nessa temporada eles conseguiram deixar todos eles bem conectados, com as histórias bem amarradinhas. Então todos os personagens funcionaram, nenhum ficou parecendo mais ou menos. Todos tiveram uma função, mas eu confesso que ali para poder acontecer a morte do Polo, eles deixaram algumas brechas, eles falharam ali numa questão de roteiro. Por exemplo, no primeiro episódio tem a cariação entre a Carla e o Polo, e o Guzmán e o Samuel ficam ali naquela questão que se alguma coisa der errada ali na cariação entre o Polo e a Carla, eles podem pedir pro Ander falar que o Polo confessou tudo pra ele ali. Então ele serviria ali pra desmentir a Carla caso ela não confirmasse que o Polo era o responsável pela morte da Marina. Só que no primeiro momento o Guzmán não quer fazer isso, porque lá no primeiro episódio, no início assim da temporada, ele ainda tá brigado com o Ander, então ele não quer saber de ter que pedir nada pra ele. Só que conforme a história vai andando, os dois, eles voltam a ser amigos ali depois da doença do Ander, eles se reaproximam, só que ninguém fala mais nada disso. A doença do Ander começa a ocupar um espaço muito grande ali na história dele, e ninguém mais se preocupa com o Ander saber que o Polo é responsável pela morte da Marina, ninguém mais toca no assunto e fica por isso mesmo. Outra coisa também que poderia servir ali pro Polo ser responsabilizado pela morte da Marina seria o Christian. Só que o Christian foi esquecido, sei lá onde. Não, eu sei muito bem onde ele foi esquecido. Ele foi esquecido lá em La Casa de Papel. Então eles simplesmente fizeram de conta que o Christian não existe. Só que, né, ele é uma parte muito importante. Ele é a principal testemunha ali. Ele sabe que foi o Polo, ele pode provar, ele pode mudar tudo ali, e por conta de La Casa de Papel, eles simplesmente fizeram de conta que o Christian não é um personagem importante para responsabilizar o Polo pela morte da Marina. Quando ele te estreou, La Casa de Papel já estava finalizada com a sua segunda parte. Ninguém imaginava que a Netflix ia continuar a série, então surgiu esse imprevisto aí do ator tá gravando La Casa de Papel e não poder estar presente nas gravações de Elite. Ele era um personagem chave ali para colocar o Polo na cadeia, e isso simplesmente não aconteceu, porque assim, existe toda uma história ali dele ter morrido da mesma maneira que a Marina morreu, só que eu acho que seria mais justo se o Polo realmente pagasse pelo que ele fez, se ele fosse responsabilizado, se ele fosse preso pela morte da Marina. Então, pra mim, a morte do Polo não é um final perfeito. Eu gostaria que ele tivesse sido preso para ser uma coisa mais justa, porque eu acho que o Polo, ele teve altos e baixos, ele é um personagem muito complicado, muito difícil de se gostar por tudo que ele fez, pelo que ele fez com a Marina, pela pessoa que ele é muito difícil de se gostar. Só que ele teve bons momentos nessa temporada, inclusive ali com a doença do Ander, que ele se aproximou do Ander, mesmo sabendo que ninguém queria saber de conversa com ele, ele se aproximou do Ander e eles tiveram um momento ali muito bonito.
Inclusive ali naquela situação da Carla, que a Carla tava se drogando ali, quando o Paulo descobriu, ele ficou muito mexido. A gente percebeu que ele ainda tinha bastante sentimentos pela Carla. Eu achei um momento muito legal ali. Então, assim, apesar do Paulo ser uma pessoa tão difícil, tão complicada ali, que realmente merece ser punido por tudo que ele fez, eu acho que a morte não é a resposta. Só que foi a solução que eles encontraram ali para fazer uma conexão entre a primeira temporada com a morte da Marina e a terceira temporada finalizando a história com a morte do Paulo. Só que eu não gostei disso, eu preferia que fosse um final mais justo com o Paulo sendo preso. No meio disso tudo a gente tem todo o desenrolar da história, a gente vê que as coisas não são tão óbvias assim, porque num primeiro momento a gente sabe que a gente tem 3 suspeitos muito fortes, que seria a Carla, o Samuel e o Guzmán, e a gente vai acompanhando, a gente vê que a coisa não é tão simples assim, a gente percebe que na verdade cada um ali tinha o seu motivo para matar o Paulo. E eu gostei assim em partes do relacionamento entre o Valério, a Caetana e o Paulo, mas eu não gostei tanto assim, porque num primeiro momento me lembrou bastante o relacionamento que tinha entre a Carla, o Paulo e o Christian, e pareceu que eles quiseram imitar, que eles quiseram refazer isso, mas não deu muito certo porque a Caetana não é a Carla, ela não tem nenhuma função na história a não ser ficar manipulando as pessoas, ficar jogando ali com elas. A maneira que ela chegou ali no Valério pra tentar convencer ele ali a fazer parte daquele casal ali com o Paulo, daquele trisal ali com o Paulo. Então ela manipulou ele, ela mexeu ali com a cabeça dele. Só serviu ali pra formar aquele trisal ali muito triste, muito deprimente, porque realmente era o assassino, a golpista e o traficante. É uma coisa muito triste, porque se a gente for pensar, se aqueles 3 ali não estivessem juntos, eles estariam sozinhos. Então, assim, acho que foi a parte mais triste. Eu gostei do trisal, só que eu queria que tivesse sido desenvolvido melhor, porque os dois estavam sendo manipulados pela Caetana e só pra isso que serviu. Então, assim, trisal dispensável. Eu queria que o Valério tivesse uma história só dele e uma história muito melhor, porque o Valério na segunda temporada era um cara muito legal, ele tinha lá os amigos dele, mesmo ele sendo meio louco, ele tinha ali até uma amizade com a Nádia na segunda temporada, que ele conseguiu perder gravando aquela porcaria daquele vídeo, mas ele tinha uma relação muito legal com a Nádia, e nessa temporada ele perdeu tudo, ele tava sem a casa dele, ele tava se drogando demais. E aquele momento ali em que ele se humilha ali pra mãe da Becca foi muito triste. Eu não imaginava ver o Valério naquela situação. Eu sempre achei um personagem muito pra cima, muito divertido, mas nessa temporada ele tava totalmente decadente. Foi muito triste ver o Valério nessa temporada. Tô certo que ali no finalzinho ele deu uma melhorada, mas essa temporada simplesmente não foi do Valério. Um personagem assim que eu achei que ficou meio de... não chegou a ficar de lado, mas não teve uma importância assim muito grande como teve na primeira e na segunda temporada, o Samuel. Porque na primeira temporada ele teve uma importância muito grande por causa da morte da Marina, e na segunda temporada ele teve uma importância também por causa da relação dele com a Carla. E nessa temporada ele não ficou com a Carla, o que foi muito decepcionante, porque eu senti falta desse casal a temporada inteira. E ele teve aquela triste ideia de denunciar a mãe da Becca, que eu achei uma grande sacanagem da parte dele, porque a Becca tava sendo super legal com ele. Então eu não gostei dessa ideia dele, eu não gostei dessa trama dele, principalmente ali que foi uma desculpa ali pra ele conseguir a liberdade do Nano, e no final das contas ele não conseguiu. Mais uma culpa que vai para La Casa de Papel. O Nano foi usado ali como desculpa pra ele sacanear a namorada dele. Então eu simplesmente não gostei. Eu não gostei daquela história ali das drogas, mas eu gostei bastante do plano ali da Becca,
pra pegar o Samuel na mentira, que eu gostei bastante ali dela usar a luz negra ali pra descobrir que ele era o traidor, que ele tinha entregado ali a mãe dela na hora que ela foi pegar o HD ali na boate, e ele acabou se sujando na hora que ele tentou se livrar da bolsa. Falando da Lu, eu confesso que a Lu não é uma das minhas personagens favoritas desde o começo da série. Eu não gostava muito da Lu. Nessa temporada eu gostei bastante dela, mudei de ideia. A Lu teve coragem ali de confessar pro pai dela que ela também ficava com o Valério, que ela tinha um relacionamento ali com ele, que era mútuo, que ela gostava dele e ele gostava dela. Ela teve coragem de confessar isso pro pai dela e de encarar as consequências, porque ele deserdou ela ficou sem nada e ela teve que se virar pra poder manter ali aquela pose dela. E ela conseguiu, porque mesmo ali na situação da festa, que ela não tinha condição de bancar, ela conseguiu se virar, ela conseguiu dar um jeitinho e conseguiu dar a festa dela ali sem passar vergonha, que era a grande preocupação dela. Teve ali disputa entre a Nádia e a Lu pela bolsa de estudo que as mães do Polo estavam oferecendo, que eu acho que essa disputa foi maravilhosa, porque fez uma amizade linda desabrochar ali. Eu gostei bastante de ver as duas juntas. Eu confesso que eu não imaginava que eu ia gostar tanto de ver a amizade dessas duas, mas foi simplesmente maravilhoso a maneira que uma apoiava a outra e ao mesmo tempo se desentendiam e ao mesmo tempo se apoiavam. Era ótimo. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo nessa temporada. O Ander, ele teve a trama ali da doença dele, que eu acho que foi assim um ponto muito alto nessa temporada. Eu confesso que eu poderia assistir ali a trama do Ander se desenrolando várias e várias vezes, porque tiveram momentos muito bonitos, muito emocionantes, e isso fez os personagens se conectarem. Eles estavam brigando muito, o Guzmán estava brigado com o Ander, ninguém estava permitindo ali que o Polo se aproximasse por motivos óbvios e que ninguém estava errado. Mas até nisso a doença do Ander ali teve uma colaboração, porque o Polo acabou se aproximando ali e o Guzmán acabou mudando ali um pouco a cabeça dele, porque ele permitiu ali que o Polo se aproximasse. Ele não criou um caso porque o Polo estava ali, e eu acho que isso foi uma grande evolução ali pro Guzmán. Isso foi muito bom o personagem, porque no começo da temporada o Guzmán ele tava muito rancoroso, muito revoltado com o fato do Polo ter sido libertado. Mas conforme ele foi lidando com a doença do Ander, conforme ele foi convivendo com o Ander, ele foi mudando, ele foi vendo que as coisas não eram bem assim. Ele foi entendendo que ele tinha que deixar tudo de ruim que o Polo tinha feito pra trás. E ele conseguiu, ele evoluiu. Sinceramente, eu sofri junto com o Ander. Eu sofri em todos os momentos. Eu sofri ali no primeiro momento em que ele tentou fazer o Omar se afastar dele, o Omar não se afastou. Eu sofri quando eu comecei a perceber que o Omar ia trair o Ander. Eu não acreditei naquilo, até o último momento. E quando ele traiu ele ali, eu falei, não, ele vai voltar atrás, ele não vai ficar com esse cara. Ele ama o Ander, ele não vai fazer isso com ele. O Ander não merece isso. Eu fiquei muito revoltada. No começo, falando do Malik, eu não me importava com o personagem. Eu simplesmente ignorava ele, mas quando ele mexeu com o Omar e com o Ander, eu fiquei com uma raiva, com um nojo desse personagem. Eu espero que ele não apareça nunca mais nessa série, porque me deu muito nojo dele, a maneira que ele estava tratando a Nádia, porque ele estava ali interferindo. Ele não queria saber se a Nádia queria ficar com ele ou não. Ele queria manter aquela situação ali das aparências, porque ele era um muçulmano gay, então ele precisava ali da Nádia para manter a aparência, para todo mundo acreditar que ele seguia as regras, que ele era uma pessoa que tinha fé, que ele acreditava. Então ele precisava manter as aparências ali com ela, até mesmo pelos pais dele. Então ele usou a Nádia e foi o responsável ali pela traição do Omar,
que eu não perdoo. Pra mim, essa pessoa, esse Malik, não precisa mais aparecer nessa série. Ele mexeu com o casal mais perfeito dessa série, que ninguém deveria mexer nunca na vida. Mais uma parte que me doeu assim fundo, que eu falei, meu Deus do céu, agora eu não vou aguentar, foi naquele momento ali em que o Ander pegou o celular do Mar, viu ali a mensagem do Malik. O Ander vendo aquilo ali, gente, me cortou o coração. Ele não merecia aquilo, meu Deus do céu. Como ele sofreu vendo aquela mensagem. Gente, pelo amor de Deus, ele dispensando o Omar, porque ele tava pensando que ele tava aprisionando ele. Gente, aquela cena do Ander chorando. Eu não acredito que teve aquela cena, gente. Foi difícil. Eu só tava com tanta raiva do Mar. E do Malik, que eu não tava me aguentando, gente. Pelo amor de Deus. Eu não via a hora dos dois fazerem as pazes. Do Mar ver o erro que ele tava cometendo, a besteira que ele tava fazendo. Porque assim, gente, depois que o Ander viu aquela mensagem horrorosa, ele foi até o Malik e ele perguntou pra ele se ele amava o Omar, se ele queria ficar com ele. E o cara pensou. O Malik não deu uma resposta direta. Ele pensou se ele amava ou não o Omar. E eu sei do fundo do coração que se fosse o contrário, que se fosse alguém perguntando pro Ander, ele não ia pensar duas vezes. Ele ia falar que ele amava o Omar. Então aquilo ali me partiu o coração, porque o Omar tava desistindo do Ander por um bosta que nem gostava dele de verdade. Amei quando o Omar desistiu ali de viajar, que ele voltou pro Ander, que os dois ficaram juntinhos. Eu adorei aquele momento. Outra coisa que me deixou revoltada da vida foi toda a trama da Carla nessa temporada, porque, gente, a Carla sempre foi tão poderosa, sempre foi dona da vontade dela, ela sempre teve as pessoas ali na mão dela, teve o Christian, teve o Paulo, ela sempre foi rainha ali, ela sempre teve o Samuel ali na mão dela, e nessa temporada ela foi um brinquedo ali na mão do pai dela. O pai dela fez o que ele quis com ela ali, e ela simplesmente deixou, porque ela não poderia abrir mão do padrão de vida dela, ela não poderia abrir mão de nada, e ele tava sempre ali manipulando ela. Ele fez ela ficar com aquele cara, com aquele nojento. Como eu não gostei do relacionamento dos dois. Porque assim, gente, ele era um cara deslumbrado. Ele tava tratando a Carla como uma coisa, como um brinquedinho dele. Ele não tava levando os sentimentos dela em consideração. Cada vez que a gente olhava pra Carla, a gente via como ela queria estar com Samuel. E isso foi de cortar o coração, porque a gente sabia que o Samuel só estava com a Becca porque a Carla não estava com ele. A gente também sabia o quanto o Samuel queria ficar com a Carla. Então toda a trama da Carla foi muito sofrida nessa temporada. Ela não teve nenhum momento digno ali com o Samuel. Me doeu o coração aquele momentinho ali, aquele final do Samuel comendo macarrão sozinho. Eu sei que não tem nada a ver, mas aquilo ali me doeu o coração, ver o Samuel comendo o potinho de macarrão dele sozinho. Falei, pelo amor de Deus, por que a Carla não tá ali comendo com ele? E os dois nem terminaram juntos, então assim, foi decepção atrás de decepção, toda essa trama da Carla essa temporada. Agora sobre o assassino do Polo. Eles apresentaram todos os personagens, eles apresentaram os motivos de todos os personagens, e pra mim foi bem surpreendente na medida do possível, considerando que o Polo conseguiu incomodar todo mundo. No último episódio a gente descobre que quem matou o Polo foi a Lucrécia, e que foi um acidente ali, igual aconteceu com a Marina. Então eles quiseram realmente fazer esse paralelo entre a primeira e a terceira temporada. E foi um acidente e todos ali acobertaram a Lucrécia. Cada um deles acusou um ao outro e assim eles conseguiram confundir a polícia, e para fechar com chave de ouro eles convenceram ali a Caetana a colocar o gargalo da garrafa ali na mão do Polo e simular um suicídio. Mas na verdade quem matou o Polo foi a Lucrécia. Como eu falei no início do vídeo, eu não concordo muito com esse final, porque eu acho que o Polo ele deveria ter sido preso, porque ele já tinha decidido se entregar.
ele já tinha pedido perdão pro Guzmán. Eu achei simplesmente lindo, 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 maravilhoso o momento em que o Guzmán dá esse perdão pra ele ali no momento da morte do Polo. Mas eu queria que o Polo tivesse sobrevivido, que ele estivesse preso, pagando pelo que ele fez. Então no finalzinho do episódio a gente vê o Guzmán, o Samuel, a Becca, o Ander e o Omar voltando ali pro colégio. Só que eu confesso que eu não entendi muito bem isso, porque o Samuel, o Guzmán e a Becca tinham sido expulsos. A gente viu um momento ali em que as mães do Polo devolveram a bolsa pra Lucrécia e pra Nádia, mas eu não me lembro em nenhum momento delas terem voltado atrás ali na expulsão dos meninos. Então eu não entendi o que eles ainda estavam fazendo ali no colégio. E a última cena da Caetana é ela ali limpando o colégio. Ela desistiu de tudo ali porque as mães do Polo ofereceram pagar os estudos dela, e ela decidiu viver uma vida meio simples ali. Então ela terminou sendo a faxineira do colégio. Nádia e Lu foram pra Nova York reinar com aquela amizade maravilhosa das duas, que eu achei muito merecido, muito maravilhoso. Eu só senti falta dos momentos entre a Nádia e o Guzmán, mas ficou em aberto ali se eles vão voltar, se eles vão ter alguma coisa, se eles vão ou não ficar juntos. Isso me decepcionou um pouco, mas eu gostei dela ter ido embora com a Lu pra Nova York, achei legal. Eu gostei bastante da amizade das duas, então eu gostei bastante desse final das duas juntas. A Carla também foi embora, deixando ali os negócios dela nas mãos do Valério. Eu não sei por que alguém acha que o Valério pode ser responsável por alguma coisa depois de toda a besteira que ele fez essa temporada inteira. Mas vamos acreditar na evolução do personagem, né? Vamos ter um pouquinho de fé no Valério. E ao que tudo indica, a série se encerrou aqui, porque a partir da quarta temporada acredita-se que vai se iniciar uma nova trama que não tem nada a ver com essas 3 primeiras temporadas, mas eu acredito que vai ter alguma conexão, porque alguns personagens ainda ficaram ali e os outros ficaram em aberto. A gente não sabe se eles vão voltar ou não, mas eu acredito que na quarta temporada vão ter novos personagens, vai ter uma nova história. Então é esperar pra ver que Elite tem pra mostrar pra gente a partir da quarta temporada. Eu confesso que isso me preocupa bastante, porque até aqui Elite mostrou ser uma série muito boa, muito gostosa de acompanhar, com muitos personagens cativantes, maravilhosos, perfeitos, sem defeitos, simplesmente incríveis. E eu tenho medo do que pode vir. Eu tenho medo de não gostar dos personagens, de não gostar da história, de não ver mais graça em Elite. Então essa quarta temporada tá me preocupando bastante. É isso, gente. No vídeo de hoje eu vim aqui pra falar a minha opinião sobre a terceira temporada de Elite. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês mais gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acharam do final do Polo, o que vocês acharam de Carla Samuel, que simplesmente não existiu, o que vocês acharam dessa temporada. Deixa aqui nos comentários. Pra quem não for inscrito, é só se inscrever, deixar o seu like aqui no vídeo e compartilhar nas redes sociais de vocês. Gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!